Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do canal Clima. Hoje nós estamos no 28º episódio do nosso podcast. Eu estou aqui com uma convidada muito especial. Estamos aqui com meu companheiro aqui, meu colega Caleb. E aí, Caleb, beleza? Fala, Mari, tudo bem? Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um capítulo. Pois é, pessoal, estamos aqui com uma pessoa muito querida, uma colega nossa. Eu vou até, fiz um pequeno resuminho aqui. Estamos aqui com a Jana, que é executiva há 10 anos de uma grande multinacional e veio conversar com a gente aqui, bater um papo muito bacana com a gente. Tudo bem, Jana? Seja bem-vinda. Olá, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse programa de vocês, esse podcast. Jana, é um prazer estar aqui com você hoje, conversar com você e saber um pouco da sua história, né? E eu queria começar te perguntando, te pedindo para contar um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua história para a gente dar início à nossa conversa. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que você lembrar. Gente, meu nome é Janaína, trabalho numa multinacional há 10 anos, sou mãe solo de um fofo de 3 anos. Eu, assim, fui criada pelo meu pai, minha mãe com 12 anos faleceu e ele cuidou de 3 filhos sozinho. Eu, assim, olhava o meu pai sempre com raça, trabalhando, correndo atrás, e eu falava assim, poxa vida, meu pai não quer que eu trabalhe, mas como assim? Não, vocês têm que estudar, só vão trabalhar com 18. Eu falei, não, pai, a gente precisa trabalhar até para ajudar o senhor. Então, assim, eu sempre tive vontade, eu olhava as minhas amigas, todas com tênis e tal, e meu pai dava aquilo que ele podia. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Gradiente, que foi o meu primeiro emprego. E de lá eu só fui crescendo. Eu trabalhava na central de atendimento ao cliente e eu olhava aquelas mulheres bem arrumadas, os homens de terno e gravata. Aí eu falava assim, tinha o quê? Uns 18, 19. Eu vou chegar lá. E eu ia impecável. Pessoal, mas por quê? Você é atendente, por que você tá trabalhando dessa maneira? Eu falei assim, porque eu estou numa grande empresa. Não posso vir de qualquer jeito. E de lá eu fui estudando, fui correndo atrás, trabalhei por 7 anos, depois fui para N empresas de nomes conhecidas e fui parar numa multinacional coreana. E lá eu conheci o meu ex-esposo, tive o Fábio, me separei e continuo aqui como mãe solo, 24 horas, hoje não mais, porque Deus é tão bom, ele está indo para a escola, e essa é a minha história. Jana, que bacana, viu? Eu fico contente de saber e eu gosto de trazer à tona essa pauta, né, do mãe solo, e para a gente poder mostrar para as mulheres, né, que acompanham o nosso trabalho, que é possível sim, né, você ser, como você, né, executiva. Deixa eu te perguntar, a gente pode falar o nome da sua empresa aqui ou é melhor a gente manter no sigilo? Pode falar. Porque na realidade, na hora que acessar o LinkedIn, tá lá o nome da empresa, então... Tá bom. A Jana é executiva na Samsung, né? Que é uma grande empresa, uma multinacional. Então, eu acho importante a gente trazer esse diálogo e mostrar para as pessoas, né, que é possível sim você ser executiva, ser mãe, né? E você conciliar essas duas carreiras que são tão importantes, né? Na nossa vida, né? Exato. E aí, Jana, eu queria que você contasse pra gente como já que tocamos no assunto, né? Como é conciliar essa carreira, como eu costumo dizer, a carreira de mãe e carreira de profissional, na verdade? É desafiador. Então, assim, a gente tem aí 2 momentos. A gente sempre fala, é exaustivo ser mãe, você chega em casa, tem que fazer e acontecer. Quando você é uma profissional de uma grande empresa, que você precisa viajar, que você precisa chegar cedo,
Na realidade, eu percebi que eu não era mãe. Por quê? Porque eu acordava cedo, arrumava o Fábio, deixava o Fábio na escola e eu ia trabalhar. À noite eu pego o Fábio de banho tomado na casa do meu pai, que meu pai, depois que eu me separei, saiu de Camaçari, mora do lado, é meu vizinho. Então, ou seja, a gente acaba criando uma rede de apoio por conta do trabalho. Então, parando para analisar, é a escola que cria. Agora, o segundo momento é com a pandemia. Uma criança de 2 anos, que na época ele tinha 2 anos, uma criança de 2 anos e meio, 24 horas, aí sim foi o desafio, que era conciliar a carreira de executiva no home office, mais uma criança de 2 anos, onde você tem que alimentar, tem a hora do soninho, tem a hora do chororô, tem a hora que eles chamam a atenção. Aí sim, assim, é uma coisa que exaustiva. Eu achei que eu fosse infartar. Porque aí o Fábio cresceu um pouquinho, ele começou a aprontar. Então, ou seja, eu tô aqui numa reunião, quando eu olho, ele já rabiscou o quarto inteiro. Então, a gente tem que ter o discernimento, a paciência, de sentar e de conversar. Óbvio, eu perco a paciência, né, também, porque eu não sou de ferro. Assim, agora sim eu tô educando meu filho. Quem educou lá atrás foi a escola. Agora, eu eduquei, ele começou a falar, muito obrigada, peça. Então, o desafio é agora, executiva e mãe 24 horas. Exaustivo, mas a gente corre atrás e chega no final do dia de missão cumprida. Não, Jana, com certeza. e nessa mudança que teve, né? Você falou das aventuras, né, do seu filho aí conhecendo. Né, vamos falar um pouquinho aí desse momento que você passou. Né? Primeiramente, uma história de superação, né? Pelo que eu pude ver aqui, né? Você que começou nas categorias de base, né? De grandes empresas e foi galgando seu espaço, foi galgando e hoje está num cargo aí desejável, né? Num cargo exemplar. Então, sim, né? Parabéns aí, né? Por toda essa carreira. E não deixa de ser exemplo, né? Para quem escuta, para quem nos escuta, ou para outras pessoas, para mulheres, para os jovens, né? Não deixa de ser exemplo, né? Voltando um pouquinho, algo que eu queria comentar, que eu achei interessante que você falou é o seguinte: quando você estava lá começando, né? No início, você falou, olha, eu vou chegar lá, né? Olha, eu quero aquilo para mim. E isso é muito importante, né? Quando a gente quer algo, né? Não só quando nós somos jovens, quando a gente é jovem e tal, não. É importante a gente ter um objetivo do que a gente quer, a gente saber o que a gente quer, né? É importante você visualizar o seu futuro, visualizar a profissão, você entender, né? Poxa vida, eu quero ter um cargo ali, eu quero ser um executivo, né? Vou ser engenheiro como a Mara, olha, eu quero ser engenheiro. E para mim chegar lá tem todo um caminho a ser trilhado, então eu vou trilhar esse caminho. Né? Então, achei super interessante quando você falou, eu quero chegar lá, e você chegou, né? Cheguei. Você desejou e chegou. Teve todo um percurso, legal, né? Percorreu o percurso, mas graças a Deus deu tudo certo. Né? Mas agora, voltando aí ao seu pequeno e as aventuras, e como é que foi isso aí para você, beleza? Antes, né, tinha alguém que te apoiava, tinha alguém que te auxiliava, né? Tinha escola, tinha a sua família e tudo mais. Mas agora é só você. Né? Tem um lado que é exaustivo, né? Que é, poxa, precisa de dar uma atenção, precisa de doar um tempo, né? Agora você fica dividido entre o trabalho, né? Um olho aqui, um outro olho ali, escutando, né? Sempre atento. Se tiver silêncio demais, tem alguma coisa estranha, né? Não, tá. Se tiver silêncio, pode ter certeza. Está aprontando. Mas, por outro lado, né? Tem um lado exaustivo, mas também tem um lado que eu acho que foi bom. O que trouxe isso para você estar mais perto do seu filho, poder educar ele, igual você falou, poder ensinar ele, poder colocar a Janaína, mãe, na cabeça do seu filho, no sentimento dele? Como que foi isso aí? Eu vou voltar um pouco. Eu sempre viajei muito, corri muito, até por conta de ser mãe solo, e agora sim eu tenho que correr porque eu banco ele, né?
E eu falei assim para Deus, Deus, poxa vida, eu não tenho tempo de ver o meu filho crescer. Nossa, Deus, eu queria tanto ter um tempo. Ele deu esse tempo. Então, assim, saiba pedir. Ele me deu esse tempo. Isso, assim, não foi a Janaína que pediu pandemia. A Janaína pediu um tempo com o filho dela. Então, para todos que, assim, no mundo, eu, no meu caso, o lado cheio do copo foi: eu virei mãe. Eu não era mãe. Mãe é você acordar às 6 horas da manhã com a criança chorando, com fome. Mãe é você se conectar às 8h30 e já correr para dar o café. Mãe é você, ao meio-dia, ter que dar comida, a criança não quer comer e você sai correndo pela casa. Mãe é você ouvir ele fazendo birra, ele morrendo de sono e você ter uma reunião e pegar o notebook e sentar do lado dele para ele dormir e fazer a reunião desligado. Então, eu aprendi a ser mãe. Foi um momento de muita exaustão, porque o ano passado eu trabalhei muito. Eu chegava a trabalhar até as 4 horas da manhã, mas não porque a empresa me exigia, porque eu queria fazer o negócio acontecer. E eu fiz. Eu cheguei aonde eu queria chegar. Então, assim, para o meu eu interno, por mais que não existiu uma valorização esse ano, não tem problema, porque eu fiz o que eu queria. Ó, e continuando aí, como que foi a sua relação assim, com a empresa, né? Aumentou muito, né, o trabalho, agora eu vou para o home office, tenho um trabalho de casa, eu acredito que, né, o lado de casa não atrapalhou, mas como que foi essa parada do ano passado, essa mudança? O nosso trabalho para mulheres dobrou. Por quê? E eu sempre tive toque com limpeza, então eu terminava às 7 horas de trabalhar, a casa estava suja, cheia de pão, bolacha, que a criança... Eu limpava a casa, ia dormir meia-noite para a casa no dia seguinte estar limpa, porque no meu ver, se eu tivesse uma reunião, a pessoa estaria entrando na minha casa. Então, o meu trabalho dobrou. Por quê? Porque quando você trabalha fora, você arruma uma pessoa para te ajudar uma vez por semana, a criança não janta comigo, jantava com meu pai, com a minha madrasta. Então, dobrou o meu trabalho. Lavar um banheiro, deixar a casa limpa. Então, ou seja, e quando você está home office, parece que triplica, por conta que eu pegava um trânsito de 1 hora, 1h30, para voltar 2 horas. Então, esse tempo que eu perdia no trânsito, eu passo trabalhando. Só que eu coloquei na minha cabeça esse ano que se realmente eu estou trabalhando a mais, eu não estou gerindo o meu tempo. Então, eu passei a fazer uma gestão melhor do meu tempo. Eu acordo cedo, levo o Fábio na escola, volto, começo a trabalhar às 8h30, finalizo às 6h30, que é para que eu possa ficar com o meu filho. Pego ele e fico com ele. Então, eu tenho que gerir. Eu passei a me organizar mais, até para não ficar tão cansada. Aí, a semana passada, uma das coisas que eu falava, não tenho tempo. Como o Fábio está indo para a escola, tem uma academia aqui no prédio, na hora do meu almoço, 40 minutos. A sensação foi ótima, porque a gente tem que cuidar da gente. A gente sempre pedia, eu quero trabalhar mais em casa. Só que esse negócio de trabalhar em casa é contraditório. Você trabalha muito mais, você come muito mais, você não se cuida. Eu falei, não, parou, virou minha chave. Então, estou me cuidando, até porque se eu morrer, eu tenho certeza que o Fábio não vai ficar jogado no mundo, porque eu tenho um pai maravilhoso. Mas eu não posso contar, de repente, com o pai dele. Então, eu tenho que ter saúde, porque quando você tem um filho, você assina um carnê de pelo menos uns 25 anos. Eu quero ter saúde, eu quero acompanhar a faculdade dele, eu quero acompanhar o casamento dele, eu quero estar do lado dele. Eu ia falar, Jana, sensacional a sua história e esse start que você teve, né? De que de certa maneira, eu me identifico com a sua história pelo seguinte: minha mãe também foi mãe solo.
E ela também contou muito com o apoio da família, né, dos meus avós, para me ajudar a me cuidar. Então, assim, no final você acaba tendo, né, sua mãe, eu tive a avó, né, eu tenho a avó, então ela acabou participando disso. Então, eu me identifico bastante com essa história de a mulher ter que, né, ter o filho e ter que continuar vivenciando o trabalho, né, desenvolvendo suas atividades profissionais. E outra coisa, esse ponto que você puxou, que foi a gestão do nosso tempo. Porque eu também, né, no meu caso, assim, teve momentos que eu também trabalho de casa agora, nesse período, e teve momentos que eu via que eu estava trabalhando demais, mas eu via que eu não fazia a gestão adequada do meu tempo, sabe? Então eu vejo como você, assim, que a importância de a gente cuidar, né, gerir o tempo para a gente trabalhar também. E outra coisa importantíssima, cuidar da saúde é fundamental, né? E aí, eu queria perguntar para você, Jana, diante disso, né, que eu sei que você tem aí, você cuida do... É Fábio, né? Posso chamar de Fabinho, né? É Pode tanta chamar de intimidade. Fabinho. Você tem que cuidar do Fabinho, cuidar da casa e tudo. E aí, queria que você dissesse para nós, assim, o desafio de ser executiva na Samsung, como é que você lida? Porque você tem um lado, né, da mãe que educa, que cuida, ajeita a casa e tudo mais, da carinho. E o lado Janaína Pereira, executiva da Samsung. Como que fica esse desafio, né, de desenvolver esse papel? É um desafio, assim, enorme, porque no mundo corporativo, onde ainda predomina o homem, você tem que não se sobressair. Eu quero ser igual a eles e não mais que eles. E muitos têm um certo receio quando tem uma mulher que fala de igual para igual. E eu não baixo a cabeça. Eu não vou brigar, é óbvio, eu não sou uma pessoa que quer bater de frente, mas eu falo de igual para igual. Eu aprendi que eu sou igual a todo mundo. Eu não sou diferente. E o meu desafio, e o bom que eu tenho um bom humor, eu nunca tô baixo astral, até hoje mais ainda, eu não posso ter depressão. Eu não posso me dar esse luxo de tomar remédio. Existe sim essa doença, eu já tive, só que hoje eu tô firme, porque eu tenho uma criança de 3 anos. Quem que vai cuidar dessa criança? E esse desafio o meu filho não me atrapalha em nada, porque muitos acham que quando a mulher é mãe, que o filho atrapalha. Eu conduzi o meu trabalho o ano passado com maestria. E assim, eu posso bater no peito e falar, eu consegui, eu administrei, por mais que o meu tempo eu estou administrando agora, eu administrei. Eu tenho uma boa entrada com os asiáticos, eu amo a empresa que eu trabalho, é uma excelente empresa. O que realmente, o que faz a empresa são as pessoas. Então você tem que saber lidar com N tipos de pessoas. A única coisa que eu não aceito é preconceito e falta de respeito. Isso eu não vou aceitar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Por mais que eu nunca sofri, por incrível que pareça, eu nunca sofri preconceito. Nunca sofri. Porque muita gente fala, nossa, mas você tá numa multinacional, mas você é negra. Sou negra. Mas eu sou igual a todo mundo. Porque tirando essa pele aqui, é tudo igual. Nós vamos para o mesmo lugar, uns vão para o inferno, outros vão para o céu, a gente vai para o mesmo lugar, entendeu? Então, assim, não existe essa... você é diferente porque você usa um batom rosa, você é diferente porque você usa um batom preto. Todo mundo é igual, todo mundo... a gente não está no mesmo barco, mas a gente está no mesmo mar. Sim. Toda certeza. Eu queria que você comentasse um pouquinho, se você puder. Eu vi que você falou algo interessante. Você falou assim, olha, eu não posso me dar o luxo de ter depressão, né? E você falou que você já teve, né? E superou e tá tudo bem. Aí você falou, poxa, eu não posso me dar o luxo de ficar precisando de remédio. Poxa, eu tenho um cargo a cuidar, eu tenho uma criança para cuidar e tudo. Mas o que seria esse se dar o luxo de se deixar, né, sob o efeito da depressão? Né? Isso eu falo, essa pergunta, porque
existem pessoas que estão nessa deriva, né? Eu entendi a sua resposta, mas eu queria que você, que já passou por isso, comentasse um pouco o que é deixar essa depressão tomar conta, né? Porque eu acredito que tem ações que nós podemos fazer que nos fortalecem. É claro que a gente precisa de ajuda. Claro que, né, a pessoa está num momento fraco, sabe? Mas se a gente, né, tomar... Né, comenta um pouquinho sobre isso, vai. Não julgo. Quando eu morei em Curitiba, pela Positiva Informática, eu tive uma depressão e síndrome do pânico com remédios fortíssimos, que eu esquecia as coisas, mexia com eu não era casada, não tinha o Fábio. Então, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Então, assim, foi N coisas, fatores pequenos que começaram a desencadear isso. E aí eu voltei para São Paulo, e todas as vezes que eu me vejo triste, uma separação, por mais que eu tenha tomado essa decisão, porque a minha separação chama-se amor próprio, uma vez que você não tem mais um parceiro do teu lado, é amor próprio. Eu não preciso estar com alguém que não quer estar do meu lado e só vai ficar comigo por quê? Então eu tomei a decisão. A gente tem que ter coragem. Eu saí do apartamento dele, porque era um apartamento da Vila Militar, e vim para um apartamento menor. E toda separação gera uma mudança, um desconforto. Eu chorei 2 dias. Aí eu olhei para minha cama e vi aquele pacotinho de amor, que aquele ali sim é o meu melhor amigo e foi feito com muito amor. Então, assim, o meu ex-companheiro, você sabe o que eu tenho por ele? Óbvio, raiva de vez em quando, né? Mas tudo bem, não tá... para eu não me indispor, ele lá, eu cá. Gratidão pelo meu filho. Eu tive meu filho com 40 anos. Eu fiquei de licença maternidade por 1 ano e 3 meses. Meu filho nasceu super saudável. E assim, quem olha falando, a Janaína fala tanto no Fábio, mas eu não sou uma mãe que fica melando. De vez em quando eu dou uma de louca. Que nem hoje gravando, o menino me deu tanto trabalho, eu falei, pai, pelo amor de Deus, vem buscar, que agora eu vou começar uma gravação, não posso estar com ele pilhando. Então, assim, não posso me dar o luxo, quando eu vejo que essa doença da alma tá querendo me pegar, eu pego a Bíblia, eu me conecto com Deus, porque a doença da alma nada mais é do que falta alguma coisa dentro da gente. Então eu me conecto muito com Deus, converso muito, respeito todas as religiões, eu escuto louvores, eu escuto pastores, eu escuto a igreja. Então, assim, respeito todas as religiões, sabe por quê? Porque Deus, eu acredito, não adianta você falar assim, mas Deus não tá ali tá o demônio. Gente, para com isso. A gente precisa respeitar o outro. A gente precisa ter empatia. Então, eu respeito fulano, eu respeito cicrano, que é espírita, eu respeito a messiânica. Vamos ter respeito, que é o que falta hoje. E eu respeito essa doença, porque essa doença, ela é maligna e ela mata, é uma das doenças que mais mata no mundo. Só que eu não posso me dar esse luxo. Sabe por que não posso me dar, Caleb? Porque eu não posso cair numa depressão e deixar... Meu pai não tem obrigação de cuidar do meu filho. Minha madrasta não tem obrigação. Quem pariu o Matheus, que cuide. Para me dar um help, ok. Mas quem pariu o Matheus, que cuide. Eu não posso ficar dependendo, olha, eu vou tirar ele da escola, o senhor vai cuidar. Não, meu pai não tem essa obrigação. Minha madrasta também não tem. A obrigação é minha. Isso parte, né, não é do princípio, né, mas isso é a gestão da emoção, né? Você comentou da gestão do tempo, beleza, hoje eu faço a gestão do meu tempo, isso com certeza é super importante, né, a gente ter esse controle do tempo, mas eu acho que antes disso vem a gestão das nossas emoções, né? Você passou por um momento ruim, um momento turbulento, mas olha, eu passei já,
né? Essa onda, esse momento turbulento já passou, superei. As coisas estão sob controle, né? E a gente entender o que são nossas emoções, como elas estão, né? E fazer esse controle que nos dá essa luz, né? Falar, não, então eu não posso, né, pender para isso. E quando eu estou chegando em um momento ruim, um momento triste, é uma gestão da minha emoção, eu vou buscar força em algum lugar. A depressão, eu acredito, né, igual você falou, é a falta de algo, né, uma depressão, né, sei lá, como se fosse um vácuo dentro da gente, né, falta algo, tá? Precisa de um preenchimento, né, e aí é onde que nós vamos buscar. Tem gente que não sabe onde achar, né, e aí vai só acabando a energia, vai minando a energia, vai minando, mas tem outras pessoas que conseguem, né, e graças a Deus voltam, se fortalecem e a vida continua. Então, né, eu queria comentar um pouco sobre isso, porque eu acho que é super importante, né, esse cuidado também na mente, principalmente nos dias que nós temos passado, né? A gente passou por um momento muito pior, né? Um momento de susto, de alarde, agora as coisas estão tendendo a melhorar aos poucos, né? Tá aparecendo uma solução aqui, uma outra ali, então a gente já vê uma luz no fim do túnel. Mas mesmo assim ainda é preciso, né, um cuidado com as nossas emoções, né? Exatamente, a gente precisa ter esse cuidado. As pessoas precisam também cair em si, que precisam de ajuda. Tem gente que não consegue sair, porque, assim, não sabe, se vê numa escuridão. Então, assim, as pessoas têm que procurar ajuda, tem que procurar. E, assim, como eu tenho o Fábio, se eu perceber que eu tô caindo, com certeza eu vou pedir ajuda, porque eu tenho uma criança do meu lado e essas coisas não podem influenciar na minha criação dele, estar doente. Então, eu acho assim, quando eu falo que não me dou luxo, porque é tanta coisa pra gente fazer que não dá tempo. Eu falo, meu Deus do céu, eu não tenho tempo. Eu paro para pensar, eu falo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Por quê? Tem o almoço de final de semana. Eu procuro fazer sempre as minhas coisas no dia da semana, na hora do almoço, a unha, o cabelo, tal. Final de semana, o almoço, a janta, eu já me organizo, já deixo as marmitinhas dele pronta, porque eu não tenho tempo. Treinar, uma coisa que estava fazendo falta. Sexta-feira que eu treinei, eu falei, caraca, gente, por que eu fiquei 1 ano e meio criando gordura na barriga? Agora eu tô correndo atrás do prejuízo. Tá uma loucura, porque meu pai olha para mim e fala, nossa, você tá agora toda engajada na internet, não vai passar no vídeo. Eu falei, quem que tá perguntando pro senhor? Não pedi a sua opinião? Se acalma que eu vou treinar. Ai, caramba, seu pai, danadinho, hein? Nossa, era melhor não. Pra quê? Tá todo engajado, internet. Tá bom, pai, tá bom. Mas, poxa, você vai ser um exemplo, que é sensacional a sua história, Juliana. Eu penso assim, quantas mulheres não devem estar, né, numa situação assim semelhante e podem ter isso como exemplo, né, uma sua história como exemplo e começar a mudar a vida delas, né? E o que eu acho interessante é que, assim, né, não sei, me corrija se eu estiver errada, você como executiva, eu percebo que meio que existe todo um floreio, né, não, porque existe a mãe, a mãe executiva, né, que ela não tem os mesmos, ela não sofre tanto assim, né, mas ela é executiva, mas ela não vai sofrer, não sei o quê. E a gente vê, com histórias como a sua, que isso é normal, é do ser humano, e é um exemplo, tanto para a mulher que não é executiva, né, que eventualmente é uma professora, né, tem uma outra profissão, isso mostra para ela que também a mãe executiva passa por isso, a mãe professora pode passar, e todas têm que se apoiar, e uma é espelho para a outra, e mostrar que há uma saída. Né? Exato, foi o que eu te falei. Os nossos barcos, eles são diferentes, mas o mar é igual. Então, assim, a gente precisa se apoiar, criar essa rede de apoio, ter uma empatia, se colocar no lugar do próximo. E não é só a mulher, mãe, que está passando por isso. De repente tem pai solo que também está passando por isso. Verdade, a gente esquece de citar que também vai ter o pai solo.
desse homem, porque tem mulheres também que não querem nem saber dos filhos, tem viúvos, que ele se dedica aos filhos, que ele é executivo, que ele tem que se administrar. Então a gente não pode também generalizar, é só a mulher que está passando por isso. Não, o homem também. Tem homens passando por isso. Pode ser numa proporção menor? Pode, mas ele também está passando. Tem os medos deles. Então, assim, é o mundo, né, que está passando, é o mundo. Sim, com certeza. E eu acho que você tocou num ponto importante que a gente esquece de falar, né? Também os homens também podem passar por esse tipo de situação. Então, eu acho importante. Eu gosto de trazer à tona esse tipo de assunto, de conversa, para começar a despertar, né? Essa ideia, porque a gente acaba achando que, né, é só um que passa e só o outro, e a gente vê que é natural dos seres humanos passarem por situações como essas. Tem que vivenciar e tem que aprender e tomar uma posição, né? E agarrar unhas e dentes e continuar na lida diária, né? Porque, como você falou, tem um serzinho que depende de você, que precisa de toda a sua garra, né? Exatamente, porque se assina um carnê e eu quero vivenciar as vitórias do meu filho. E eu acho, assim, que eu não vou conseguir prever hoje quem vai ser o Fábio, porque a gente não consegue prever. Eu tô colocando ele no caminho certo. Se precisar, se eu ver que tá fazendo coisa errada, eu pego meu carro e vou buscar ele pelos cabelos. Vou. Então, assim, isso é assim, ele já sabe quem é a mãe dele, né? Ele já sabe quem é a mãe dele. É uma mãe amorosa, que dá todo amor e carinho, brava, de vez em quando, não pode bater, dou uns tapinha. Comprei uma cadeira branca, ele riscou a cadeira de azul, gente. Como que faz um negócio desse? Ele, Jana. Mas eu te entendo, dá um negócio no coração, né? Não, aí ele riscou o quarto inteirinho, eu não sei onde ele achou. Eu acho que, com certeza, tem algum espírito que deu a caneta para ele. Quando eu cheguei, eu achei que eu fosse infartar. Eu olhei e fiz assim. Eu não tive reação, fiz assim. E assim, gelou. Liguei pro meu pai e falei, pode fazer uma gentileza de vir buscar o seu neto? Aí eu mostrei, olha o que ele fez. Nossa, que bonito. Eu falei, pai, vem buscar o seu neto, não faz nenhum comentário. O seu pai teve a reação de seu avô, né? Nossa, é uma obra de arte, meu Deus. Uma obra de arte. Você conversou com ele? Eu falei, pai, você deve estar de brincadeira, pai. Tem que agachar e conversar, pai. Chega uma hora que não dá para agachar. Chega uma hora que você levanta a criança e pergunta, por que você fez isso? Ai, Jana, você é uma figura, mas é bem assim mesmo. Eu imagino, porque assim, eu fico pensando, uma coisa é você passar por situações pontuais, né? Eu vim aqui, eu vi a criança fez tal coisa, e não sei o quê. Agora imagina você o dia inteiro, todos os dias, vivenciando todas as situações. Chega uma hora que realmente deve ser cansativo, deve ser, né, estressante, você não dá conta, assim. Não dá conta. Aí a escola, mãe, ele tá na fase do desfraude, sério mesmo. Se precisar comprar geriátrico, eu vou comprar, porque tô tentando tirar a fralda, a criança tira a fralda, faz no chão. E aí? Quando não tem aula, eu tenho que trabalhar. Toda hora eu vou ficar, filho, posso falar uma coisa para vocês? Eu, Janaína, fica de fralda. Quer ficar sem a fralda? Só que depois você vai limpar. Vai comer a comida. Semana toda. Chega um dia, porque quero comer chocolate. Toma chocolate. Não. A minha teoria agora é, não vou ser tão ferro e fogo. Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Acabou. Entendeu? Porque tem as pessoas, porque uma executiva da Samsung, cara, eu sou igualzinha a qualquer pessoa. Falo palavrão. Minha irmã fala, você tá gritando com a criança. Eu falei, é mesmo? Quer levar pra tua casa 5 minutinhos? Não, porque em casa ele sobe no sofá. Tá. Então quer dizer que tudo bem, eu não posso gritar com meu filho. Entendi. Tá bom. Eu falei, meu pai, você não pode bater na criança. Eu falei, então, deixa eu explicar, deixa eu tentar lembrar o senhor que na nossa época era quase um homicídio
Tudo que você fazia, você tinha que olhar para o pai para ver se você podia. Hoje não. A criança pega o que quer. Filho, por favor. Aí dá uma... Então não vai pegar. Peça, por favor. Por favor, mamãe. É isso. Não, com certeza, Jana. É um desafio, né? Você, de fato, ter que lidar, criar esse serzinho. E você tocou num ponto importante, né? A questão da ser executiva da Samsung. Agora, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, assim, ser executiva. Traga para nós, né? Porque é um nome que a gente ouve falar tanto, né? Fulano é executiva, Beltrano é executiva. A gente queria entender um pouquinho as atividades que você desenvolve, né? Queria que você trouxesse essa experiência para nós. Hoje eu entrei na Samsung para fazer atendimento de grandes contas de linha branca. Faz uns 4 anos que eu estou em ar-condicionado. Então, eu atendo as grandes contas, como Via Varejo, Magazine Luiza, atendi até o ano passado praticamente todas as nacionais. E o trabalho de desenvolvimento é desenvolver o canal hoje para ar-condicionado. Então, parte de estratégia, acompanhar sell-in, sell-out, você ter uma boa relação com o teu comprador, porque, assim, quando você entra nas negociações, se o cara não tiver empatia, se você não tiver uma comunicação clara, esqueça. Então, esse é o meu papel. Antigamente eu viajava muito, hoje não mais. Assim que voltar, devo visitar as regionais, né? Porque eu fiquei com 2 contas nacionais, então vou visitar as regionais, fazer um bate-volta para desenvolver o canal. Então, esse é o papel da executiva. É um nome bonito, né? Mas, na realidade, eu sou uma gerente de vendas, coloco executivo porque é um nome bonito, né? Todo mundo acaba criando um status, mas o meu papel ali é igualzinho a qualquer outro gerente, a qualquer outro executivo. Então, a empresa, por ser uma empresa multinacional, ela te dá esse status, mas isso não quer dizer que eu sou alguma coisa. Eu sou uma gerente de vendas, quero ser sempre uma excelente gerente de vendas e desenvolver o meu trabalho. É isso que eu quero. E eu sempre penso, ninguém vai me parar. Janaína, e agora, né, que você alcançou, né, tudo isso aí, contou sua história pra gente, hoje você está aqui no maior podcast de refrigeração do Brasil e, quiçá, do mundo, né? O primeiro podcast que começou a falar dessas engenharias e tudo mais. Hoje você é a nossa convidada. E eu queria que você comentasse o seguinte, quando foi que você despertou, né, que você apareceu aí nas redes sociais, né, você já comentou para a gente antes que tem dado algumas mentorias, tem feito, né, algumas palestras, participado de algumas entrevistas. Quando foi que virou essa chave de você pegar toda essa sua experiência, toda essa sua vivência, sua superação e colocar isso em prol de outras pessoas, para ajudar outras pessoas? Quando que virou essa chave? Como que você começou a fazer isso? Você sabe que no final do ano eu sempre falei, nossa Deus, eu queria tanto conversar, passar essa minha experiência, contar para as pessoas que eu, Janaína, me acho um case de sucesso, porque eu não baixo a minha cabeça. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso se eu tenho vergonha? Eu sempre fui muito expansiva, mas eu sempre tive vergonha de bater esse papo. Eu não sei agora, se for pessoalmente, se eu vou ter vergonha com o microfone. Eu falei, Deus, vai na frente, o senhor tem que me capacitar. E olha, por incrível que pareça, foi no começo de março que a minha chave virou. Me convidaram eu fiz uma postagem, que eu sou uma mulher executiva, negra e mãe solo, e embaixo eu coloquei, nunca foi sorte, sempre foi muito trabalho, e realmente, muito trabalho. E aí o pessoal da América Latina me chamou para fazer uma live, as mulheres do ar-condicionado. Foi com uma argentina, com uma colombiana e uma brasileira.
Falei, vixe Maria, e agora? Olhei lá, mandaram um e-mail, eu aceitei, eu falei, nossa senhora, eu aceitei para falar ao vivo, e agora? Aí falei com a assessoria de imprensa da Samsung, ela falou, vamos fazer um treinamento, vamos ver se tudo bem. Porque eu falei, então tá, então se você vê que eu não tenho condições, você me fala, falou, sou honesta, eu vou te falar. Aí eu fiz o treinamento com ela, falou, pode ir. Você vai falar isso, isso, isso. E aí virou a chavinha. E na primeira postagem, a Viviane me chamou no LinkedIn, me convidou para fazer uma palestra com ela para uma empresa grande aí de advocacia. Aí uma outra conhecida pediu para eu fazer um mini currículo para eu poder passar a minha história. É óbvio que assim, você fala, cara, o que eu vou passar? Vou passar isso? Então eu tô estudando. Hoje eu acordei, aproveitei que o Fábio estava dormindo, tô estudando, tô pesquisando, porque para você passar algo para alguém, você precisa saber e você precisa também estar bem. E aí virou a chavinha. Aí comecei até a fazer TikTok, vídeos, essas coisa que eu tinha vergonha. Então, eu acredito muito que quando você coloca Deus na frente e pede capacitação, Ele te dá. E eu sou uma pessoa que creio muito nele. Muito. Muito, não é pouco não, é muito. E aí hoje é tão engraçado que eu estava lendo um livro, e aí nesse livro dizia assim, e fala de pessoas, né? Que quando você lida com pessoas e quer capacitar pessoas, você não pode gerar expectativas para que essa pessoa não se retraia. Porque não é uma bolsa de valores que você está esperando um resultado. E aí dizia assim, leia esse livro e tenha uma Bíblia sempre do lado. Falei, Bíblia eu tenho no celular. E aí, meio-dia, chegou a Solange, que nos ajuda, ajuda a minha irmã na casa dela, e na outra semana ela vem na minha com um presente. Ela chegou com uma Bíblia. Eu desacreditei. Hoje, chegou com até me arrepia, chegou com uma Bíblia. Uau! Alguém viu que você estava precisando, né? Do celular não vale. Eu vou te mandar um aí. Vale. Você tem que estar com a Bíblia, porque do celular você olha, você vai lá nas redes sociais, você não vai focar, né? Com a Bíblia não, você tem que focar. Acho que tem um estudo que fala sobre isso, sobre a forma da gente estudar, né? Eu nunca entrei muito a fundo, mas, por exemplo, nós absorvemos mais o conteúdo de fontes que refletem a luz, não de fontes que emitem a luz, né? Então, por exemplo, se eu leio em algum tipo de telefone, sei lá, no computador, alguma coisa, ele emite luz, né? Então, tem todo a luz nos olhos e tudo mais, né? A forma que as letras vão formar. Isso, eu leio, eu entendo, mas quando eu leio num papel, que ele reflete a luz, eu consigo absorver mais fácil, né? Então, de fato, quando você pega, principalmente a Bíblia, né, que é um livro importante, tem que se dar uma atenção especial, não pode ler de qualquer maneira, né? Não é qualquer livro. Então, acho que o livro mesmo faz sentido a gente ler ele no papel, né? Sentir o cheiro do papel, a gente consegue absorver e entender mais as coisas. E é super interessante, né? Quando nós vemos que a nossa história, ela é útil para algumas pessoas, né? Às vezes a gente olha assim e fala, poxa, a minha história, poxa, eu só dei o meu melhor, eu só dei o meu máximo, o que eu tenho, né, para contar? Mas a partir do momento que a gente começa a contar e as pessoas começam a ouvir, isso para algumas pessoas são de grande valor, né? Eu achei super interessante, né? Que você falou, poxa, me convidaram para tal lugar, fui com outra, me viu, e né, eu espero que muitos outros lugares te convidem, que você conte a sua história aí, né, perpetue tudo que você passou, né, toda a sua superação por muitos lugares, né, que venham livros aí, tantas outras coisas boas para você, porque pessoas precisam disso, né? Pessoas Sim. precisam saber disso, né? Isso, querendo ou não, a gente pode falar que é alimento
para outras pessoas. Tem pessoas que às vezes não sabem, estão começando lá, não sabem, né, por onde ir, como fazer, ou se dá certo, né? Aí vem você e fala, não, pode vir que dá certo. Eu já passei por esse caminho aí. E show de bola. São coisas que eu até comecei a criar um canal, criei um canal no YouTube, e aí eu sempre... eu não vou salvar o mundo, posso transformá-lo, e eu procuro ajudar as pessoas que estão assim no meu caminho. Tem a Thalita, a primeira professora do Fábio, ela que está criando, ela criou a marca, e eu falei, tá, quer fazer? Eu vou te cobrar X. Eu falei, não, tá, mas é muito pouco. Então, me ajudou hoje com as gravações. Então, a gente vai ajudando as pessoas que ao nosso redor do nosso jeitinho. Então, eu vou jogar essas histórias do Fábio, porque chega a ser engraçado. Eu falo, não, gente, não é possível. Aí teve um amigo meu que perguntou assim, deixa eu te perguntar, o Fábio tá indo para a escola, porque os meus aqui, eles estão em aula online. Eu falei, então, Deus é tão bom comigo, que o Fábio é do infantil, ele vai todos os dias. Agora, os pais que não são legais, tem que dar aula online. Ele, vai tomar banho, tá? Então, e eu tenho essa coisa de tá ruim, cara, mas vamos levantar, vamos correr atrás, não vou deitar, vamos sabe? Acabou. Chega uma hora que você... mas por que eu tô pensando isso? Se eu tenho saúde, se eu tenho um emprego, se eu tenho pai, se eu tenho madrasta, vamos parar. Eu não tenho... E é o que eu falo, quando a gente falou da tal da depressão, até um amigo conhecido me ligou falando que ia se matar. Aí eu olhei bem pra cara dele e falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer se matar? Você quer ir para um umbral? Então se mata. Só que você tem um excelente emprego, você tem possibilidades. A pessoa que não tem possibilidades, essa sim tem que entrar em depressão. Ele olhou, você tem razão. Então, assim, a vida é cheia de possibilidades. Óbvio, tem gente que não consegue sair, mas essa é a Janaína. Então, ninguém vai me parar, a vida é cômica, para mim a vida é uma festa. Eu acho que eu vim para o mundo a passeio, então nada, assim, só não aceito mau caratismo e assim, tá tudo bem. É isso aí. A gente precisa ter princípios, né? Princípios. Regras, uma vez e outra a gente vai quebrar as regras, né? Às vezes é preciso quebrar algumas regras para romper, né? Mas princípios não, né? Um bom caráter, o respeito e tantos outros valores, isso é importante. Para a gente fechar aqui o nosso podcast, a conversa tá boa, né? Tá legal esse podcast de hoje, mas a gente precisa encerrar. Eu queria que você comentasse o seguinte, né? Você tem toda uma energia, né? Toda uma mentalidade muito positiva, né? De ir para frente, superar, que as coisas são possíveis. E lá no começo você falou assim, o meu lado do copo cheio é tal. O que seria essa visão de o copo meio cheio, o copo meio vazio? Quem que vê quais as pessoas veem o copo cheio, quais pessoas veem o copo vazio? E fala um pouquinho dessa história, ou seja, do otimismo e do pessimismo, com a perspectiva de vida e também dos dias que a gente tem vivido. Muitas pessoas não conseguem ver o copo cheio, que é o dono do bar que teve que fechar, é o dono do restaurante que teve que fechar. Pode ser que eu, Janaína, esteja numa condição um pouco melhor de estar dentro de casa, de não ter um negócio próprio. Existe sim o copo vazio. No começo eu falei, caracas, vão me demitir. Falei, não vou pensar. Porque as empresas começaram a demitir. Falei, não vou pensar, vamos para cima, vamos tentar conquistar o nosso espaço. E foi aí onde eu virei o jogo do ar-condicionado no varejo, tá? Eu não sei mensurar. No meu caso, a pandemia, o lado cheio foi ver que meu filho tem saúde, que meu filho
uma criança saudável, ver ele começar a falar. Eu não sabia que meu filho falava inglês. Uau! Eu não sabia. A Thalita falou assim, você sabia que seu filho constrói frases? Ele não tá falando português, mas ele constrói frases em inglês? Eu fiz, oi? Coisas que meu filho estava fazendo e eu... Então, assim, quando você vira mãe, o teu lado é todo para a criança. Então, eu pensei no dinheiro, se faltasse, óbvio, não ia faltar um prato de feijão e arroz, se eu tivesse que começar a dar 3, 4 passos atrás, eu ia dar, mas aí você começa a pensar. Eu pensei isso durante uma semana. Não vou falar para você que eu não chorei, depois eu orei, e aí eu dei uma virada que foi assim o ano inteiro trabalhando. Então eu acho que a questão do otimismo, do pensamento positivo, isso ajuda muito. Lógico, tem muita gente que fala assim, pô, tô aqui desempregada, ela tá com pensamento positivo. Eu acho que Deus, ele não dá uma cruz pesada daquela que você não possa carregar. Todos nós passamos por algo que temos que passar. Uau! É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast, né, com as palavras da Janaína Pereira, né, executiva, mãe, solo, né, um exemplo pra gente aí. Mariana, quer aí fazer as considerações finais? Quer finalizar? Cara, depois dessa aula aqui de vida, eu não tenho nem o que dizer. Eu só tenho a agradecer por todo esse conhecimento, toda a sua história, por você compartilhar isso com a gente, Jana. Quero dizer que estou muito grata, muito contente de conversar com você. Sua história é fantástica, espero que a gente consiga inspirar pessoas, né? Que possa levar uma mudança, agregar algo para alguém aí que acompanha o nosso trabalho. Te agradeço imensamente por ter vindo conversar com a gente, dizer que eu estou muito feliz, né? E parabéns pela sua história, pelo seu trabalho também. Eu agradeço imensamente poder passar isso de uma forma ou de outra. Isso realmente, o meu coração, ele fica muito feliz e gratidão. Obrigada. É isso aí, Janaína. Muito obrigado de verdade por ter cedido aí um pouquinho, né, do seu sábado para falar um pouquinho com a gente, né, ter deixado lá o Fábio sobre outros cuidados lá, né, e ver aqui contar um pouco da sua história. Pra gente foi muito bom, né, conhecer você, eu fico muito feliz e também de ter sua história aqui no nosso podcast. Então, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui com a gente. E, pessoal, você que está aí no YouTube, né, que assistiu a gente até agora, que gostou dessa história, deixa um like aqui nesse vídeo, né, ajude aí a plataforma do YouTube a entregar essa história para mais pessoas. Que, como a gente falou, né, durante todo o vídeo, o que a gente quer fazer é pegar essas histórias e entregar para ajudar outras pessoas. Né? Talvez tenha alguém que vai ouvir, vai assistir isso aí e vai ser algo que fortaleça, que ajude essa pessoa. Então deixa o seu like aqui, deixa o comentário. Aqui embaixo está as redes sociais da Janaína, se você depois quiser entrar em contato com ela, e também as nossas redes sociais. E se você acha que o nosso trabalho tem sido bem feito, está sendo bacana, seja um apoiador do nosso canal. A gente está com Apoia-se aqui, você pode contribuir com alguns valores. É só clicar no link que está aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Valeu!